Olá, bem-vindo ao canal. Aqui exploramos pontos sobre política e economia com uma visão libertária, apresentando uma análise crítica sobre esses temas, com foco no Bitcoin e no mercado cripto. E se você gosta desse conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal, né? Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Bitcoin hoje. Será que ainda há espaço para mais altas? Hoje, 13 de novembro de 2024, o mercado do Bitcoin, mas parece que alguns investidores decidiram realizar lucros, o que tem limitado o avanço da criptomoeda. Desde que o Bitcoin ultrapassou sua máxima histórica de 74 mil dólares em março, já foram realizados 20 bilhões de dólares em lucros, segundo dados da Glassnode. No entanto, há quem acredite que a trajetória de valorização ainda não chegou ao fim. Hoje, dia 13 de novembro de 2024, o BTC já ultrapassa os 91 mil dólares, depois de tocar os 89 mil dólares, e os traders permanecem confiantes na continuidade da alta, principalmente porque o volume de lucro realizado ainda está abaixo dos picos observados em ciclos anteriores. Trump e o impulso no preço do BTC. Com a recente vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, o otimismo tomou conta do mercado cripto. No dia 11 de novembro, o Bitcoin superou a marca dos 85 mil dólares, registrando um ganho diário recorde. No dia seguinte, alcançou os 90 mil dólares, mas logo voltou aos patamares de 87 mil dólares. Para Corey Klippstein, CEO da Swan Bitcoin, é impressionante que o preço do Bitcoin se mantenha estável mesmo com um volume de negociação menor. Análises e perspectivas libertárias. Para quem tem uma visão libertária, como o autor Robert Kiyosaki, essa é uma oportunidade de longo prazo. Kiyosaki afirma que continuará comprando Bitcoin até que o ativo atinja 100 mil dólares, pois acredita no potencial do BTC como um refúgio financeiro em tempos de inflação e dívidas crescentes. Anthony Pompliano também destacou que, com o aumento da dívida nacional dos SUA em 850 bilhões de dólares, o Bitcoin se fortalece como alternativa. Musk e o novo departamento Doge, sátira ou revolução. Em uma reviravolta que lembra uma sátira de comédia política, Elon Musk anunciou a criação do Departamento de Eficiência Governamental, no ZUA, em parceria com Vivek Ramaswamy. O objetivo do departamento é cortar gastos e introduzir uma mentalidade empreendedora no governo. O fato de o novo órgão ter uma sigla que remete ao Dogecoin gerou alvoroço, embora a memecoin tenha registrado apenas uma leve alta de 0,6%. Porém, a verdadeira surpresa foi a memecoin Peanut, inspirada na história de um esquilo chamado Peanut, que disparou mais de 220% após Musk mencionar o animal em uma postagem no X. O episódio, que envolve um toque de humor, ironia e especulação, destaca como o cenário cripto é moldado não apenas por fundamentos, mas também por hypes e influências culturais. Conclusão libertária: BTC e a nova economia nos aponta para a seguinte direção: de que a ascensão do Bitcoin e o apoio de figuras como Musk e Kiyosaki reforçam a ideia libertária de que o Bitcoin e outros criptoativos representam mais do que investimento. São ferramentas de resistência ao sistema financeiro tradicional, oferecendo um caminho alternativo em um cenário de inflação e dívida pública em alta. Bitcoin ultrapassa valor de mercado da prata. O que isso significa para o futuro da criptomoeda? O Bitcoin fez história mais uma vez. Nesta terça-feira, 12 de novembro de 2024, o valor de mercado do Bitcoin alcançou mais de 1,7 trilhão de dólares, ultrapassando o da prata pela segunda vez. Essa marca é calculada com base no preço atual da moeda, multiplicado pelo número de bitcoins em circulação, destacando a força crescente do criptoativo. Mas qual o impacto disso em termos libertários e econômicos? Superar um metal histórico como a prata representa mais do que um simples marco financeiro. É um sinal de mudança na percepção de valor da sociedade. Diferente do ouro e da prata, que são limitados pelo armazenamento físico e pela falta de divisibilidade perfeita, o Bitcoin oferece mobilidade, fácil custódia e divisibilidade incomparável. A corrida dos ETFs. Bitcoin na mira dos grandes investidores. A demanda institucional pelo Bitcoin parece não ter fim. ETFs como o BitB da Bitwise e o IBIT da BlackRock têm comprado volumes recordes da criptomoeda, somando, só na última segunda-feira, mais de 1,114 bilhão de dólares em aquisições. Com isso, o ETF de Bitcoin da BlackRock já supera o de ouro, evidenciando uma mudança de preferência do mercado tradicional em direção ao criptoativo.
Para Hunter Horsley, CEO da Bitwise, o comportamento é único ao Bitcoin. Enquanto ações tendem a retrair em momentos de alta, o Bitcoin atrai ainda mais investidores, refletindo uma confiança crescente em seu valor como reserva. Afinal, estamos diante de um ativo sem fronteiras, sem bancos centrais e que oferece autonomia financeira. Um verdadeiro pilar para aqueles que buscam um sistema financeiro mais independente. Projeções para o Bitcoin e o cenário macroeconômico. Segundo a analista Paula Reis, a valorização do dólar no cenário pós-eleitoral brasileiro cria um contexto positivo para o Bitcoin, que pode atingir valores expressivos no mercado local. Com o dólar em alta e o índice DXY avançando, o suporte técnico do BTC no Brasil está estimado em torno de R$ 500 mil, enquanto o alvo de curto prazo projeta um avanço em torno de até 20%, podendo chegar a R$ 590 mil. Essa expectativa reflete um momento promissor para o BTC, impulsionado não só por investidores tradicionais, mas também pela demanda de uma geração cada vez mais conectada e desapegada dos metais físicos. Para aqueles que acreditam no potencial disruptivo e libertário do Bitcoin, a comparação com ouro e prata reforça a tese de que o Bitcoin oferece vantagens significativas como reserva de valor no mundo digital. Nossa opinião libertária sobre o Bitcoin e o futuro da liberdade financeira é de que ultrapassar a prata é mais do que um feito financeiro, é uma declaração. O Bitcoin está cada vez mais se firmando como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional e como um símbolo de liberdade financeira. Essa corrida para o topo, impulsionada por ETFs e a crescente adoção de investidores, só reforça o valor do BTC como um ativo disruptivo que pode revolucionar a economia global. Enquanto isso, no Bostil, gestora tradicional adere ao Bitcoin para minimizar perdas no CDI. A Verde Asset, uma das mais respeitadas gestoras da Faria Lima, resolveu pular no barco do Bitcoin e apostar na criptomoeda para compensar os prejuízos frente ao CDI. Fundada por Louis Stuhlberger, a gestora revelou a seus clientes que adquiriu Bitcoin pouco antes da vitória de Donald Trump nas eleições americanas em 5 de novembro de 2024, e já colhe os frutos dessa escolha. Desde a eleição, o Bitcoin saltou 24%, uma valorização que nenhum ativo tradicional conseguiu acompanhar no mesmo período. Verde Asset CDI, a escolha pelo Bitcoin em um cenário de desvalorização. Em outubro de 2024, o Fundo Verde registrou uma perda de 0,18%, enquanto o CDI avançou 0,93%. No acumulado anual, o Verde traz 6,2% de retorno, ainda atrás dos 9% do CDI. Esse desempenho fraco levou a gestora a buscar alternativas mais ousadas para tentar virar o jogo, e o Bitcoin surgiu como uma opção viável. Os investimentos atrelados ao CDI, com rendimento estável, são populares entre investidores conservadores, mas a Verde reconheceu a necessidade de diversificar. Junto com o Bitcoin, a gestora também aumentou sua aposta na venda da moeda chinesa, o renminbi, e criticou a política fiscal do governo Lula, acusando-o de prometer mais do que é capaz de cumprir. Brasil, real e Bitcoin, uma relação em crescimento. Enquanto o real segue em queda livre frente ao dólar, hoje cotado na casa dos R$ 5,76, o Bitcoin se destaca como uma alternativa. Com o governo adiando reformas fiscais e o cenário de inflação pressionando os investidores, muitos brasileiros estão cada vez mais atentos à criptomoeda como uma saída do modelo econômico tradicional. Para quem enxerga o valor libertário do Bitcoin, essa ação da Verde Asset reforça a posição do criptoativo como uma alternativa sólida em tempos de turbulência econômica. Afinal, quando até uma gestora tradicional da Faria Lima abraça o Bitcoin, é um sinal claro de que estamos vendo uma mudança no mercado financeiro. E com isso, uma abertura para um sistema financeiro mais descentralizado e independente. Nossa opinião sobre o Brasil e moeda brasileira é de que o Bitcoin é a única alternativa ao sistema tradicional brasileiro e mundial. A escolha da Verde Asset representa um marco no cenário financeiro brasileiro, sinalizando que o Bitcoin não é mais visto apenas como um ativo volátil, mas como uma alternativa real para enfrentar a desvalorização do real e as incertezas econômicas do Brasil. Para os libertários e entusiastas do Bitcoin, o que vemos é o começo de uma transição, onde o Bitcoin passa de uma simples aposta arriscada para um refúgio viável e uma peça essencial para o futuro da liberdade financeira. Bitcoin agora vale R$ 500 mil.
uma vitória contra o sistema tradicional. O Bitcoin ultrapassou a impressionante marca de R$ 500 mil nesta segunda-feira, dia 11, marcando um feito histórico que parecia impossível para muitos no início dessa revolução monetária. Esse valor reflete o trabalho conjunto de desenvolvedores, mineradores, investidores e defensores que acreditaram no potencial libertário e disruptivo da criação de Satoshi Nakamoto. O que leva o Bitcoin a meio milhão no Brasil? Esse novo recorde de valorização no Brasil é impulsionado por uma forte demanda interna, com cada vez mais pessoas se voltando para o Bitcoin como alternativa em meio à instabilidade econômica e ao enfraquecimento do real. Segundo dados do mercado cripto, a moeda digital está no centro das atenções de investidores que buscam ativos descentralizados e resistentes à inflação, uma proteção contra a corrosão do poder de compra que vem desafiando o sistema financeiro global. O mercado já aponta para um cenário em que grandes instituições e até governos começam a considerar o Bitcoin em suas carteiras. No Brasil, isso se traduz num crescimento recorde, indicando uma nova fase na mentalidade dos investidores, cada vez mais conscientes das limitações do modelo financeiro centralizado. Crise do real e o refúgio no Bitcoin. Com o real desvalorizado frente ao dólar, cotado a 5,76, o cenário é de pressão crescente sobre o comércio brasileiro e aumento de preços. A falta de reformas fiscais eficazes piora o quadro, fazendo do Bitcoin uma solução cada vez mais atraente para brasileiros que buscam se proteger das políticas econômicas instáveis e da inflação. Para muitos, o Bitcoin surge como uma nova maneira de armazenar e gerenciar riqueza, uma opção que desafia o modelo tradicional. A trajetória do Bitcoin, de $1 aos R$ 500 mil. Desde sua criação em 2009, o Bitcoin passou de um experimento digital a um dos ativos mais valorizados do mundo, enfrentando altos e baixos, de ciclos de volatilidade intensa à adoção institucional. Cada etapa, desde o primeiro bloco minerado até as recentes aprovações de ETFs e a adesão de grandes empresas, fortaleceu sua posição como uma classe de ativo emergente e uma reserva de valor confiável. Com governos e empresas investindo em Bitcoin, o ativo ganha relevância global. A aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos e a decisão de El Salvador de adotar a criptomoeda como moeda oficial são marcos que impulsionam a credibilidade e a liquidez do ativo. Bitcoin a 500 mil. O começo de um novo ciclo. Para os defensores da liberdade financeira, o Bitcoin a meio milhão de reais representa o início de uma mudança estrutural no sistema financeiro. Cada vez mais visto como um refúgio contra a volatilidade e o controle dos bancos centrais, o Bitcoin caminha para consolidar seu papel no futuro da economia global. À medida que a moeda digital continua a ganhar adoção, a marca de R$ 500 mil é apenas um passo rumo a novos patamares, com analistas sugerindo que pode atingir R$ 1 milhão. Um futuro promissor para o Bitcoin e para aqueles que defendem uma economia verdadeiramente descentralizada e independente. Obrigado por assistir ao nosso canal Politicário TV. Se você gostou, inscreva-se, curta, compartilhe para ajudar o nosso conteúdo a crescer. Até o próximo vídeo.